Vamos de breaking news. O Banco Central dos Estados Unidos acaba de divulgar a ata da última reunião do FONC, que decidiu, novamente, manter os juros entre 3,5% e 13,75% ao ano. Essa última decisão foi unânime. Todos os 12 diretores votaram pela manutenção, até mesmo aqueles que eram mais flexíveis, como é o caso de Stephen Miran, indicado de Donald Trump, que vinha nas últimas reuniões pedindo pelo corte de juros. Mesmo ele foi convencido pelas condições econômicas de que o patamar de juros deve ser mantido nos Estados Unidos. Então temos agora a ata que eu mostro a vocês em tela. O documento já está disponível no site do governo, do Departamento de Comunicações do Federal Reserve, justamente. E a gente vai primeiro caçar as informações disponíveis sobre a condução de política monetária, sobre a expectativa desta mudança de juros nos Estados Unidos e também como que está ou não a mudança desta comunicação por parte de Kevin Warsh. Então vamos lá. Primeiro, eu vou avançar aqui na ata, não vou ler o documento inteiro, porque é um documento de mais de 10 páginas, mas nós vamos ao cenário econômico revisto. Nós temos um capítulo que justamente é denominado Revisão da Situação Econômica da Equipe. Primeiro, as informações que estão disponíveis agora de momento, no caso na reunião que aconteceu no final do mês passado, indicam que a inflação permanece elevada e até subiu, refletindo principalmente os efeitos da energia, no caso o preço dos combustíveis por conta da guerra no Irã, e também outros choques de fornecimento. As condições de mercado de trabalho permanecem estáveis e o produto interno bruto continuou a se expandir em ritmo sólido. Lembro a vocês que essa reunião, quando a ata foi escrita, ela aconteceu antes da divulgação do último payroll, que veio à metade da expectativa, pouco mais de 50 mil empregos criados nos Estados Unidos, metade do que se esperava mesmo, demonstrando uma fragilidade e um enfraquecimento momentâneo do mercado de trabalho. Então, quando eles falam que as condições do mercado permaneceram estáveis, é porque esta comunicação foi formulada antes da publicação do último payroll. A inflação total dos preços aos consumidores, medida com a mudança dos últimos 12 meses do índice de preços, foi de 3,8% em abril. Já temos o dado disponível de junho, que foi pior, 4,2%. Mas à época, a inflação já estava alta em 3,8%, a meta é de 2%. A inflação dos preços principais do PCE, que exclui mudanças nos preços de energia, no caso o núcleo, foi de 3,3%. Tanto a inflação total quanto a básica foram maiores do que os níveis do ano anterior. Um desenvolvimento que a equipe atribui a uma variedade de fatores. Passagem de aumentos tarifários anteriores, tem custo também mais alto de energia, insumos decorrentes do conflito no Oriente Médio que ficaram mais caros e o aumento da demanda relacionado à inteligência artificial. Aqui a gente vê claramente o comitê apontando para um aquecimento, talvez um investimento gigante que os Estados Unidos estão fazendo atualmente em IA. A inflação dos preços dos bens principais aumentou em relação à das pressões de preços relacionadas à inteligência artificial. A inflação dos preços foi relativamente estável durante esse período, já que um declínio gradual no componente de serviços habitacionais foi compensado com um modesto aumento no componente principal de serviços não habitacionais. Taxa de desemprego também em 4,3%. Emprego na folha de pagamento não agrícola aumentou a um ritmo sólido nos 3 meses, não preocupando os diretores. Então, não é agora, pelo menos na visão da última reunião, que os diretores vão parar de olhar um pouco para a inflação, para se preocupar com o enfraquecimento do mercado de trabalho. A última divulgação do payroll levanta algumas dúvidas sobre essa divisão, mas até então os diretores estavam bastante focados no combate à inflação, tanto para a projeção, tanto para a condução de política monetária. Os indicadores disponíveis sugerem que o crescimento real do PIB continuou em ritmo sólido no segundo trimestre, não enfraquecendo de forma abrupta por conta das altas taxas de juros. Compras finais domésticas privadas reais, que compreendem o PCE e o investimento privado, também se mostraram sólidas e o crescimento econômico no exterior diminuiu no primeiro trimestre de 2026. Passamos agora para a revisão da equipe da situação financeira, ou seja, o que os diretores colocaram nas contas individuais, nas próprias revisões. E aqui não há uma visão, por exemplo, unificada, uníssona do Fed. Cada um traz as discussões que acha relevantes e elas são, claro, praticadas nesta reunião.
Durante o período entre reuniões, o caminho esperado e implícito no mercado da taxa de fundos federais e também os rendimentos nominais do Tesouro aumentaram, à medida que os dados econômicos mais fortes do que o esperado reforçaram a expectativa de atividade econômica permanentemente resiliente. Ou seja, eles estão olhando para as taxas do Tesouro, estão olhando, por exemplo, para os resultados nos juros futuros e enxergam que o mercado está colocando na conta uma atividade forte. E essa atividade forte vai exigir mais juros. É isso que as taxas hoje dos treasuries e dos bonds americanos indicam ao comitê do Fed. O caminho implícito no mercado de taxa de política monetária durante o segundo semestre deste ano aumentou durante o período entre as reuniões. O que ele está dizendo aqui? Que o mercado já colocou na conta com mais probabilidade um aumento de juros até o fim deste ano, refletindo em parte o prêmio de prazo mais alto. Os aumentos nos rendimentos nominais do Tesouro, mais notável nos vencimentos mais curtos, refletiram as taxas reais mais altas. As medidas de curto prazo, baseadas no mercado de compensação da inflação, diminuíram significativamente, mas permaneceram em um nível ligeiramente elevado. As medidas baseadas no mercado de compensação de inflação no longo prazo e as medidas baseadas em pesquisas de expectativas de inflação permaneceram bem ancoradas. O problema do Fed está agora, está nos próximos anos, não no longuíssimo prazo. É o que eles enxergam nas próprias projeções e também no que o mercado está colocando na curva. As expectativas lá para frente estão ancoradas, estão próximas da meta a ser atingida, que é de 2% de inflação. Mas a guerra e essas várias incertezas que estão atingindo os preços nos Estados Unidos, essas sim estão causando desajustes mais agudos e que preocupam alguns dos diretores, parte destes diretores. Os amplos índices de preços de ações aumentaram novamente e de forma notável, impulsionados por ganhos corporativos robustos e mais otimismo dos investidores em relação à IA, apesar do vento contrário de rendimentos mais altos, consistente com a melhora do sentimento de risco. Uma medida prospectiva da volatilidade do mercado de ações no curto prazo diminuiu ligeiramente abaixo da mediana da distribuição. A gente passa agora para as perspectivas econômicas da equipe. Por exemplo, essa aqui é a principal parte do comunicado, porque fala sobre economia e a próxima sessão vai falar sobre política monetária. Vamos lá. A previsão de inflação da equipe para este ano e para o próximo foi maior do que a preparada para a reunião de abril, ou seja, piorou de uma reunião para outra. Reflete dados recebidos, preços de energia mais altos e até custos de insumos devido à guerra no Oriente Médio e efeitos da IA. A inflação total foi projetada para desacelerar na segunda metade deste ano, em relação ao seu ritmo recente, já que os preços de gasolina no varejo deveriam cair. Embora a inflação básica tenha previsto que mudasse pouco no resto do ano, ou seja, a inflação base ela deve ainda continuar bastante forte, apesar dessa expectativa de desaceleração na segunda metade de 2026. A inflação projetada para diminuir no próximo ano, já que alguns fatores que elevam a inflação hoje, como tarifas, deveriam diminuir e em seguida diminuir ainda mais para cerca de 2% em 2028. Se não fizer nada o Fed agora, teoricamente, a inflação vai voltar para a meta em 2028. Não neste 2026, nem no próximo ano, mas em 2028 a expectativa é de que estes fatores que estão impulsionando preços já não estejam mais na conta e, naturalmente, a taxa volte para os 2%. A perspectiva da equipe para o crescimento real do PIB foi um pouco menor do que a preparada para a reunião anterior, ou seja, refletindo principalmente os dados que foram recebidos. Previa-se PIB real se expandindo mais ou menos no mesmo ritmo que o PIB potencial neste ano e superando ligeiramente o potencial nos próximos 2 anos. Apoiado por crescimento persistente e forte da produtividade, ganhos contínuos dos gastos de capital relacionados à IA e condições financeiras de apoio. Esperava-se também na reunião passada, não nessa reunião de junho, na reunião de abril, que a taxa de desemprego permanecesse próxima na estimativa da equipe na sua taxa de longo prazo para este ano e também para o próximo. Continua a haver incerteza em torno da previsão elevada. A incerteza, na verdade, para essas projeções que eles fizeram ainda está bastante alta. Importante por causa da incerteza sobre conflito no Oriente Médio. O que a gente tinha no mercado há uma semana atrás, e até ontem, vamos dizer assim, era uma interpretação de que as coisas voltariam rapidamente ao normal. O preço do petróleo na casa dos $68 nos seus menores patamares. Isso é mais barato do que antes do começo do conflito. O mercado acionário
em máximas, muitos investidores comprando teses de inteligência artificial. A visão era de que a guerra, com o cessar-fogo e com as negociações entre Irã e Estados Unidos, havia acabado, as coisas voltaram ao normal. Mas o que a gente viu hoje, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, com o petróleo disparando mais de 7%, é que há ainda muita incerteza e é isso que eles levam em consideração para essas perspectivas e, claro, com certeza vão levar em consideração para a condição de política monetária. Inflação significativamente acima dos 2% nos últimos 5 anos, à luz de algumas pressões emergentes nos preços, que pareciam não relacionadas às tarifas ou aos preços de energia. A equipe continua a ver a possibilidade de que a inflação seja mais persistente do que o projetado como um risco saliente. Esse aqui é um ponto de atenção, é pulga atrás da orelha dos diretores. A inflação está acima da meta de 2% já há muito tempo e o que se imaginavam ser efeitos passageiros estão agora se concretizando e mantendo essa inflação ainda bastante alta. Isso pode sim convencer alguns diretores a manter a política monetária restritiva para tentar atingir estes objetivos. Visão dos participantes sobre as condições atuais e perspectivas econômicas. Normalmente esse aqui é o capítulo mais longo, eu vou tentar passar pelos principais pontos, tá, gente? Vamos lá. Em conjunto com a reunião do FONC, quase todos os participantes apresentaram suas projeções de resultados mais prováveis para o crescimento real do PIB, a taxa de desemprego e também a inflação. As projeções foram baseadas nas avaliações individuais dos participantes. Os participantes geralmente observam que a inflação aumentou ainda mais, permaneceu bem acima da meta de 2%, e eles observam que tanto a inflação central, que é o núcleo, quanto, a inflação cheia, quanto o núcleo, que é a inflação adjacente, esses dois permanecem bastante persistentes por conta de tarifas, interrupções de cadeia de suprimento e fechamento do Estreito de Hormuz. Tem até força na demanda por alguns bens e serviços por conta de investimentos robustos. Como eu disse, inteligência artificial está no foco. Vários participantes comentaram que as pressões de preço se tornaram mais amplas, com uma grande parcela de bens e serviços, incluindo transporte, passagens aéreas, produtos petroquímicos, insumos agrícolas. Isso tudo aumentou substancialmente. Vários participantes comentaram que a inflação de preços dos serviços, excluindo a habitação, diminuiu um pouco, mas permaneceu alta. São os efeitos secundários do petróleo para estes serviços e outros produtos, para além do combustível, tudo fica um pouco mais caro. E a maioria dos participantes comentou que as medidas de expectativa de inflação de médio e longo prazo permanecem em níveis consistentes com a meta de 2%.